Tá vendo essa janelinha aqui? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Outra coisa, eu vou falar o porquê da janelinha nesse vídeo, vou falar desse carinha aqui, ó, o espaçador, por que você tem que ter espaçador, vou falar sobre esse funil aqui também, a nossa estratégia de encher os pilares com relação à nossa logística de trabalho para essa obra foi montar 4 caixarias para a gente fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui de pilares com apenas 4 caixarias. Nessa construção eu tenho 19 caixarias. Eu não preciso fazer 19 painéis, 19 caixarias de pilar para fazer o que nós fizemos. Para o nosso caso dessa construção, montamos apenas 4 caixarias. E qual foi a nossa logística de concretagem? 4 pilares por dia foi a nossa logística. Porém, precisa-se de uma madeira específica. Olha aqui, madeirite plastificado, porque é melhor para você, na hora de fazer a desforma, ele desplacar melhor do concreto. A gente também utiliza um lubrificante, que por exemplo pode ser óleo diesel, até óleo de motor. Mas tem lubrificante específico também. Mas o óleo diesel que você encontra num posto de gasolina pode ser mais prático, funciona perfeitamente. Tudo isso para garantir que você vai concretar e na hora de você fazer a desforma, o concreto vai ficar exatamente assim, ó, intacto. A considerar do seguinte, pasmem, a gente concreta hoje e faz a desforma no dia seguinte. Falando da caixaria primeiramente, essa caixaria aqui é o madeirite plastificado, como nós chamamos aqui no Rio de Janeiro. Não é o madeirite naval, tá? É o plastificado. Beleza. Ele, para esse tipo de trabalho de concretagem, é sensacional para mim. É até o melhor que a gente tem hoje no mercado. No caso dessa obra aqui, esse madeirite, ele tem 14 milímetros. Porém, nossos pilares são pilares de 15 por 30. São pilares relativamente tranquilos para não estourar essa caixaria. Porque se eu tenho uma caixaria de 15 por 50, provavelmente eu teria que aumentar os milímetros desse painel. Para compensar também, por ele ser um pouquinho mais fino, né, a gente diminuiu o espaçamento entre essas pernas de 3, onde a gente fecha a gravata. Sobre a montagem desse painel, eu tenho outros vídeos aqui, você procurando você vai encontrar, tá certo? Então vamos pular para outra história. Essa janelinha aqui tem 20 por 20 ao quadrado, ela está exatamente na metade do comprimento desse pilar. Esse pilar tem 2,70, 2,70 dividido por 2, 1,35. 1,35 está aqui, que é o suficiente para a gente poder concretar essa primeira parte, daqui para baixo. Aí é o seguinte, eu estou utilizando aqui esse espaçador, que aqui nós chamamos de espaçador estrela, pode ser que tenha outro nome em outro lugar, mas é importante você utilizar essa pecinha aqui, que nos garante uma cobertura de 3 centímetros de capa em volta do estribo, nessa lateral mais comprida, né? Nessa horizontal, desse lado, do outro lado, e nessa parte, nessa outra parte do estribo. Logo garante uma cobertura 100% de concreto em volta da armadura desse pilar. Isso não é só para pilar, tá? Isso, qualquer armadura você precisa colocar o espaçamento que pede no projeto. Apesar de a gente ter uma cobertura de 3 centímetros de capa nesse pilar, esse espaçador ele é de 2,5 centímetros. Isso só para garantir uma trabalhabilidade, mas a caixaria ela está confeccionada para 3 centímetros de concreto nos 4 lados do pilar. Para facilitar o processo de enchimento da caixaria, a gente fez esse esqueminha aqui, ó. Dá uma filmada aí para o pessoal ver. É uma gaveta com um funil que a gente fez aqui na obra. Você vê a melhor forma que fica melhor para você aí na tua obra. Faz a sua confecção da sua maneira. O importante é o concreto, ele entrar na caixaria até essa altura. Depois que a gente concretar essa parte aqui, a gente tira o funil e coloca a tampa dessa janela de volta, que é exatamente isso aqui, ó. Nada demais, exatamente o que saiu dali, né, da caixaria. Essa parte aqui, tirou, ó, vamos aqui, ó. Só chegar e fazer o encaixe ali, vai lá, Zé. Encaixou, pregou aí, já era. Aí a gente começa a concretagem lá por cima. Então a concretagem é na hora, em 2 situações. Tira aí, Zé. Primeira parte, botou ali no lugar a tampa, depois a segunda parte, beleza? E aí a concretagem, já te mostrei ali como funciona. É porque o pilar, depois de 2 metros de altura, por norma, que é o nosso caso aqui, né, tem 2,70, então se a gente não fizesse isso, a concretagem ia desagregar, ia soltar a areia da pedra, e aí cria aquelas brocas embaixo, ou até em outros pontos. Fazendo isso, a gente resolve, em parte, a questão da broca, porque também precisa ter outros cuidados na execução, que é utilizar um vibrador, por exemplo, né, que é esse caso aqui. Se você não tiver um vibrador, você pode utilizar uma furadeira
que tenha impacto. Você já deve ter visto isso aqui em algumas vezes, até em outros canais por aí afora, o pessoal também vibra, pilar, vigamento utilizando uma furadeira. E no ruim de tudo, usar uma madeirinha, um pedacinho de tubo, um pedacinho de ferro. Agora a gente está molhando a caixaria, ela já está no lugar, totalmente esprumada e com o óleo que a gente já passa antes, né, que é o lubrificante que eu falei com vocês, um desmoldante, para poder dar um acabamento legal quando você faz a desforma. A gente aqui concreta num dia e desforma no outro, como eu falei. Isso porque é o nosso caso, é a nossa necessidade de reaproveitar essas caixarias em curto tempo. Tá certo que alguns vão aprovar, outros não. O que vale é que eu tô aí já há 500 anos na obra, funciona. Tem uns pedreiros aí também ousados que faz isso, também funciona. A gente faz o seguinte: desformou no dia seguinte, a gente tem duas maneiras para resolver a questão da hidratação. Algum engenheiro que é cauteloso vai sinalizar na mente dele que vai ter perda de água em curto tempo, fazendo a desforma no dia seguinte. Concordo plenamente. Para resolver isso, a gente pode fazer a hidratação com água no pilar, dar uma hidratada de vez em quando durante o dia, ou você pode também hidratar com a hidratação química. No meu caso, eu utilizo o Smart Resina da Dry Leves. Quem é mais antigo aqui no canal já viu isso várias vezes. Essa jogada da caixaria, 4 caixarias apenas, dependendo da obra, eu tenho 5, eu tenho 8, eu tenho até 10 caixarias, para poder compor aí um ganho maior em uma determinada obra, dependendo de quantos pilares eu tenho. E que também quantos homens eu tenho, um efetivo em uma determinada obra, porque não adianta eu ter caixaria demais sem eu não ter homem suficiente, não ter uma logística suficiente para encher os pilares correspondentes às caixarias que eu tenho por dia. Então a gente trabalha na base do equilíbrio. E isso traz uma mega economia para o seu cliente, se chama otimização, que você pode aplicar a otimização em vários pontos da construção civil. Gostaram da dica? Recobrimento que você tem que ter 3 centímetros, pelo menos. HP mais o mínimo é 12,5. Queridão, no mínimo você está em uma extremidade. Sai da extremidade, coloca com 3 pelo menos. E isso dependendo do projeto, tá bom? Dependendo do projeto, pede até um recobrimento maior. Mas se você não tem projeto, coloca 3 centímetros de recobrimento, que é melhor. Aqui, no nosso projeto, pede 3. Aquela jogada de trabalhar com espaçador com 2,5 já é trabalhabilidade, é outros 500. Mas a caixaria é confeccionada verso a armadura para que tenhamos 3 de cobertura, 3 centímetros de concreto de cobertura. A janelinha é um achado para você. Isso é muito fácil de fazer, não tem bicho de 7 cabeças. HP, posso usar uma outra madeira? Pode utilizar também. Ah, pode utilizar pinos? Pode. Eu tenho também vídeos aqui no canal utilizando pinos. Mas a top é o madeirite plastificado. Então fica atento a essa altura aí. Passou de até 2 metros, tu enche numa boa. Passou disso, faz a janelinha, para o concreto não desagregar e criar broca. Além de ter esse cuidado, você precisa prestar atenção na vibração, na forma que o concreto está sendo posto, na trabalhabilidade que o concreto foi feito na sua obra. Tudo isso também é um pacote fechado para que você tenha aqui, ó. Olha aí, filma aí, Zé. Um pilar desse aí. Desses aí, na pura realidade. Aí, dá uma olhada nisso aqui, que é a marquinha que fica da janelinha. Marquinha essa que a gente vai chapiscar depois, né? Vai ter o reboco. Então essas marquinhas tem em todos os pilares, claro, somente em um lado do pilar. Se você me acompanhar aqui, ó, olha só. Vamos lá, ó, olha aqui. Beleza? Aí vamos nesse mesmo pilar aqui, sem cortar a cena. Você vai ver que a janelinha, ela só fica de um lado do pilar. Dependendo da situação, pode até colocar a janelinha nos 2 lados do pilar, dependendo do tamanho do pilar, isso aí vai depender muito. Porque eu sei que essas dicas ajudam muito, eu sei exatamente disso. Principalmente na obra que não tem engenheiro, principalmente você, trabalhador, que faz a sua própria obra, você nem trabalha com obra para ninguém, mas para você, você é o pedreiro da sua casa. Eu tenho certeza que essas dicas aqui ajudam muito. E para falar a verdade, tem muito pedreiro aí que está ficando mais parrudo no conhecimento através dos nossos vídeos. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. Me segue lá no Instagram, TikTok, Quai e página no Facebook que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por lá, sempre uma dica diária importante para você. Consultoria de mestre para o Rio de Janeiro é comigo mesmo, ou até mesmo fazer a tua obra. Pode ser uma obra muito simplesinha ou pode ser uma obra complexa, a gente faz com certeza. Vou finalizar mostrando ali a concretagem. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ó, tá vendo aí? Ó, concreto bem denso. Não tem muita água, mas tem que estar trabalhável o concreto. Ele está batendo assim na caixaria, mas eu tenho 2 escoras pegando lá em cima, olha lá. Nesse sentido ali, tá certo?
a gente não ter problema de sair do prumo. Depois ele coloca o vibrador aí e a gente corre pro abraço e vamos embora.